Julio Eduardo Baez, como se fosse um cidadão paraguaio. O passaporte era legítimo do Paraguai, mas só que falso, né? E ele alegando ali que iria para El Salvador para tratar de um câncer. Só que ele apresenta para as autoridades ali da imigração uma carta dizendo que, por causa desse câncer, ele estava impedido de falar e de ouvir, porque o tratamento do câncer teria afetado alguma área cerebral que o impedia de falar e de ouvir. E foi assim que ele tentou embarcar para El Salvador. Dani. Gente, eu peço desculpas, sabe, porque a foto não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ele. Bom, deixa eu dar boa tarde a quem está aqui conosco. Eu fico pensando o Natal porcaria que viveu o ministro Alexandre de Moraes ao ser acordado às 4, 5 da manhã do dia 25. Olha, ministro, o Silvinei fugiu. Gente, bom, a pessoa que tenta entrar no Paraguai com o passaporte paraguaio falsificado e é pega, realmente, tá vendo, Josias? É o tipo de coisa que eu disse, né? Só o roteirista de Brasil nos proporciona esses momentos. Mas eu queria trazer aqui uma apuração que o Fábio Serapião colocou no ar, mas para o nosso All News eu fui tentar, por minha própria conta e risco, entender com a Polícia Federal o que tinha acontecido, porque a minha dúvida era: a polícia paraguaia olhou esse passaporte e falou: no puede ser, no hay, no existe, ou foi a PF que alertou e tal. E aí fui na minha fonte da Polícia Federal, e aí peço licença para vocês que estão aqui nos assistindo, eu vou ficar olhando para o lado, porque eu estou com o computador aberto aqui para trazer o ipsis literis, né? A pergunta que eu fiz para a fonte, né? Doutor, né? Estou falando com um delegado de Polícia Federal. Eu falei: me ajuda a tirar uma dúvida. A polícia do Paraguai percebeu que o passaporte era falso ou o identificou, o Silvinei, claro, né? Pelo alerta da PF. E aí a fonte me responde: Daniela, um conjunto de fatores, dentre os quais, começamos, a nossa intensa troca de informações com a polícia paraguaia, por meio do adido policial do Brasil em Assunção, a capital do Paraguai. Quem é esse personagem? É o cara que faz a ponte direta, como se fosse a diplomacia entre as polícias do Brasil, a Polícia Federal do Brasil e a Polícia Federal do Paraguai. 2, os alertas que foram dados para todos os países com os quais o Brasil faz fronteira. Então, além do contato do adido com as forças federais do Paraguai, houve um alerta para todos os países que fazem fronteira com o Brasil, porque a Polícia Federal aprendeu com ramagem. Como eu disse, valeu no caso do Bolsonaro e da tentativa de violar a tornozeleira com a solda, vale aqui também. O ramagem deixou todo mundo gato escaldado, né? Então, já avisou-se a todo mundo. E aí, terceiro, aí a fonte diz: documento, ela coloca entre aspas, que ele apresentou informando que não podia nem falar, nem escutar por questões de saúde. Então, ele se apresenta como um cidadão paraguaio que não consegue falar nem escutar por questões de saúde. Ele colocou aí um câncer tipo 4. Veja onde vai, né, a necessidade de mentir. O último estágio, né, um câncer terminal, que estaria indo para El Salvador para fazer lá no país do ídolo, né, da extrema-direita, o Bukele, né, para fazer esse tratamento. E aí, quando a polícia paraguaia da migração, e é muito interessante porque tem uma foto dele, Silvinei, tá até no UOL, né, preso, cabeça baixa, assim, do tipo, meu mundo caiu, e do lado tá o policial Migraciones, né, o policial da imigração paraguaia. Porque quando ele apresenta esse documento, o policial olha e fala: no habla, no escuta e vas a donde, sabe? Não fala, não escuta e vai para onde? Esquisitíssimo. E eu trago aqui uma ultimíssima curiosidade também. Eu cheguei, e o Fábio Serapião, por favor, convido todo mundo, vá depois no portal do UOL para ver as reportagens do Serapião. Ele pegou o documento que o Silvinei apresentou. E tem lá, Dr. Carlos Sodré de Oliveira, CRM tal, Paraná. O Conselho Federal de Medicina nos dá a possibilidade de consultar, né, os cadastros dos médicos. Até o nome do médico é falso.
Eles pegaram o CRM de um nutrólogo. Luiz Gustavo Candioto, você teve o seu CRM usado ilegalmente num documento. Para fechar, Mauro, e aí acho que é um prato cheio para você e para o Josias, para fugir, o que já é um crime da condenação que já teve, o Silvinei cometeu outros crimes além da tentativa de fuga. Ele falsificou laudo médico, ele falsificou passaporte, ele fez violação da tornozeleira eletrônica. Enfim, o cidadão ainda vai conseguir abrir novos processos contra si. Veja só que loucura. Ô Dani, eu acho que além de novos processos, vai abrir novas investigações para saber se foi ajudado em todo esse porque caminho, ele foi secretário na região sul, salvo engano, de Jorginho Melo, do governador Jorginho Melo de Santa Catarina. Ele chegou a ganhar abrigo mesmo ali, já investigado. Então é preciso entender se houve alguma autoridade que colaborou, porque conseguir um passaporte verdadeiro, mas que você tente falsificar para entrar no país, não é exatamente fácil, né? Eu, sinceramente, só em filme. Quem é que ajudou com esse passaporte? Quem é que alugou o carro, se foi ele mesmo ou se está no nome de alguma outra pessoa, porque esse carro era alugado. Acho até que é preciso saber também se houve alguma falha de monitoramento da própria polícia, porque, vamos lá, a primeira, né, quando cai o sinal do GPS da tornozeleira eletrônica, é às 3 da manhã do dia 25. A Polícia Penal só vai aparecer na casa dele às 8 da noite. É muito tempo, né? À 1 da tarde já tinha dado um outro sinal que aí caiu completamente qualquer transmissão da tornozeleira. E ainda assim, só às 8 da noite a Polícia Penal apareceu por lá. Houve alguma falha? É bom que a gente saiba disso também. No caso, quando teve o episódio da tornozeleira do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi quase que imediata a presença dos técnicos da Polícia Penal lá do Distrito Federal que foram à casa dele. Foi muito pequeno o intervalo de tempo entre a tornozeleira dar algum sinal de adulteração e a equipe chegar lá. Nesse caso, gente, de 3 da manhã até 8 da noite, é muito tempo para a polícia aparecer quando você está cuidando de alguém que faz parte de um grupo que tem outras pessoas que ou já fugiram do país ou que já tentaram fugir. Josias. Falta a esse enredo da fuga do Silvinei Vasquez um lote de boas explicações, né? Alguém precisa esclarecer como um condenado a mais de 26 anos de cadeia, supostamente monitorado por tornozeleira, conseguiu se deslocar de Santa Catarina até o Paraguai sem ser importunado, né? O Paraguai livrou o Brasil de um vexame ao interceptar lá o chefe da Polícia Rodoviária Federal da gestão do Bolsonaro, quando ele tentava embarcar para El Salvador. E foi por um triz, né? E no despacho em que decretou a prisão preventiva do Silvinei, o Alexandre de Moraes como que cronometrou esse fiasco. Ele anotou, como você realçou, Mauro, que na madrugada de 25 de dezembro, por volta de 3 horas, a tornozeleira do Silvinei parou de transmitir o sinal de GPS, que é o dispositivo que permite a localização do personagem. Às 13 horas, pifou também o sinal de GPRS, que é a tecnologia que mantém esse equipamento conectado em rede com a central de monitoramento. Aí a Polícia Penal Catarinense só se deu por achada às 20 horas. Enviou uma equipe ao apartamento do Silvinei, que já não estava, evidentemente, no local. A Superintendência da Polícia Federal em Santa Catarina só foi acionada às 11 horas da noite, 23 horas. Também enviou agentes ao apartamento do Silvinei, aí foi checar o sistema de câmeras do prédio e verificou que o Silvinei foi visto pela última vez na véspera, 24 de dezembro, na garagem, entrou e saiu do carro, botou cachorro, mercadoria, e a última vez que ele foi visto foi às 19 horas e 22, e só voltaria a ser observado lá no aeroporto de Assunção, tentando embarcar para El Salvador, com um passaporte paraguaio falso, fazendo-se passar por surdo, mudo e canceroso. Então, o Brasil oficial parece um país alternativo. Nesse país, autoridades se comportam como se não devessem nada ao Brasil de verdade. Muito menos explicações.
Então, como diz o próprio Alexandre de Moraes, a fuga constitui o modus operandi do bolsonarismo. Sem tornozeleira fugiram Alexandre Ramagem, a Carla Zambelli. Antes deles, mais de 60 encrencados no 8 de janeiro escaparam para o exterior quando estavam sob hipotético monitoramento, exatamente como agora. Então alguém precisa explicar para que serve, afinal, esse sistema de tornozeleiras. Algo que exige uma investigação. Isso custa dinheiro do contribuinte. Então não dá para ficar assim como se nada tivesse acontecido, até porque não é a primeira vez. Já aconteceu muitas vezes e não se pode tratar esse sistema, as tornozeleiras, não pode ser tratadas como uma coisa que funciona de repente, depois não funciona mais. No caso do Bolsonaro, funcionou, a polícia chegou rapidamente à casa dele, mas há 6 dezenas de casos em que o negócio não funcionou. Agora se repete com o Silvinei. Então, de fato, é preciso que alguém explique o que aconteceu, muito detidamente, e claramente aqui algo de anormal, de muito anormal, aconteceu. Porque foram mais de 20 horas entre a detecção do primeiro problema, o primeiro piripaque lá na tornozeleira do Silvinei e a chegada da Polícia Federal ao apartamento dele. Então, normal não foi, Mauro, você tem toda a razão. Isso aqui pede uma boa investigação.